fala com você. Ela está mobiliada, tem uma mesa, 15 cadeiras, computador, né, impressora e está climatizada. Climatizada também. Com chave para todos os conselhos. Muito bem. Alguns conselhos já estão usando essa sala. Por gentileza, fala o seu nome e... Júnior. Júnior. Essa sala do exclusivo, assim, ela tem que ser exclusiva para o conselho, não pode ser utilizada É, por todos. exclusivo para o conselho. É um órgão público. Mas eu acho que eu entendi o que ele está falando. E alguns municípios goianos e brasileiros já estão estabelecendo a Casa dos Conselhos. Em Santa Cruz, aqui em Goiás, já tem, né, doutor? Parece que a proposta é de criar a Casa dos Conselhos. Aqui você está pensando? O que eu fiz, né? Aqui não tinha local para reuniões. Sei. Nenhum conselho. Eram locais. Conselho Municipal de Educação. Pedia para a secretária para usar uma sala na secretaria. Impressora dela. Tirava o funcionário de uma sala, que o funcionário estava trabalhando naquela sala, tirava o funcionário para o conselho se reunir. O da saúde. Onde que era o da saúde? Onde que a saúde se reunia? No anexo 2, prédio lá da educação, mas nós solicitamos uma previsão de tal dia. Exato, Para que mas era a mesma sala para que de não educação. acontecesse essa questão de alguém querer sair e utilizar. Sala da Maria Modesto lá, também só reunião. Então, aí eram reuniões lá, mas lá também não ficam arquivados documentos. Mas aí o documento ficava embaixo do braço. Mas ali não tinha As partes os equipamentos necessários. Era feita à mão, nas atas. Aí o que eu fiz? Falei, prefeito, vamos fazer um acordo. Eu vou conseguir por meio de TACs. Uma pessoa praticou algum ato ilícito, eu celebro um TAC, essa pessoa vai doar equipamentos para os conselhos trabalharem. Computador, impressora, mesa, cadeira, armários. Foi assim que eu consegui os equipamentos. E a contrapartida que eu pedi para o prefeito, falei, você vai destinar um local para os conselhos se reunirem, pelo menos isso. E aí foi a contrapartida dele. Cedeu uma salinha que na minha visão, eu não quero monopolizar a fala, né, mas assim, só dando a minha visão, né, de promotor. É inadequada ainda. Eu acho a sala ainda muito inadequada, é muito pequena. É só isso que eu queria falar. Só, venerado. Me permita, não falo. Na verdade é o seguinte, eu queria entender, aqui quando fala em equipamentos, alguma coisa aconteceu aqui em Monsanto, porque foi doado e foi uma gestão que foi feita a nível de Brasil, exatamente porque os conselhos desprovidos de tecnologia e tudo, e naquela oportunidade foi trabalhado com os conselhos estaduais, né, o Conselho Nacional trabalhou, e o Ministério da Saúde, naquela oportunidade, doou tecnologia para os municípios, que foi um computador com uma impressora, e naquela oportunidade era uma impressora de última geração. Ela, inclusive, fazia tudo, escaneava, passava fax e tudo, aquela impressora. E o computador, naquela oportunidade, também era o melhor que existia. Tanto é que nós temos isso ainda no Conselho de Goiânia, ainda tem essa impressora, funciona normalmente. No Conselho Estadual ela está lá, em todos os municípios foi entregue. E aí a gente precisa saber onde estão esses equipamentos aqui em Monsanto, porque quando fala que esse computador e tal, que o Ministério Público fez essa interferência, alguma coisa acontece, porque na verdade, e inclusive tem um programa que chama PID, que foi instalado nessa época, e os conselhos estaduais são responsáveis por monitorar isso. Só para explicar, PID é o Programa de Inclusão Digital. Até para que os conselheiros, inclusive, tivessem toda a acessibilidade de chegar lá no conselho e isso instalado, pudesse ir lá manipular, fazer pesquisa, inclusive com relação à legislação, a tudo isso, e utilizar, imprimir. E foram entregues nos 5.570 municípios, e todos os estados também receberam, os conselhos estaduais receberam esse. E, inclusive, até um tempo atrás, a destinação desses equipamentos era monitorada. E se a gente não encontrasse esse equipamento, a gente imediatamente se dirigia à polícia e registraria uma ocorrência e teria que apurar onde foi esse equipamento. Inclusive, nós localizamos esse equipamento em fazenda, em escritório, na casa de presidente de conselho, na casa de prefeito, e aí tinha que retomar esse equipamento imediatamente. De um tempo para cá, a gente não mais faz essa ocorrência
mas a responsabilidade é da prefeitura, nesse caso da Secretaria Municipal de Saúde, tem 30 dias para repor esse equipamento. Em que ano foi feita essa? Isso começou em 2006, os primeiros, e levou um tempo para distribuir, mas até 2009 todo mundo recebeu. Tá? E ainda tinha um compromisso seguinte, o prefeito assinava com o presidente do conselho da época e tinha que assinar um compromisso de que aquele equipamento ia ficando obsoleto, a Secretaria Municipal de Saúde era responsável e substituir o equipamento sempre pelo um equipamento melhor. Mas é isso, vamos conseguir só uma coisa aqui. Primeiro ela pediu, depois ela, depois do senhor. Eu ia questionar qual foi a data, o senhor esclarece. Mas a gente tem, inclusive, lá no Ministério da Saúde, no Núcleo Goiás, se a gente precisar resgatar lá, por exemplo, quem foi o prefeito que recebeu na época, quem foi o presidente de saúde do conselho que assinou, a gente tem tudo isso lá. E aí, até para ser sincero, a gente tem que fazer meia culpa. Aqui em Moçambique foi feita uma visita aqui, uma época não localizou esse equipamento e depois não retornou. Foi até avisado que tinha que substituir. Mas como a gente cuida de 246 municípios com vários problemas, então a gente também tem que fazer meia culpa. A gente já era para ter estado aqui e resolvido esse problema. Só para fazer aqui um encaminhamento, essa situação que o presidente Venerando trouxe aqui é um parêntese dentro do trabalho nosso. Nós temos que continuar a sequência aqui. Ela queria falar. Entretanto, vamos, a partir dessas falas, são esclarecedoras, eu sei que está gravando, vocês, a posteriori, as autoridades do município, inclusive o Conselho de Saúde e o promotor que estão aqui, podem fazer a verificação necessária, por exemplo, para sanar algum problema que porventura tenha ocorrido com relação a esse item. Entretanto, nós temos que dar sequência no levantamento da realidade aqui. Isso aqui é só um parêntese dentro desse contexto. Alguém ainda queria complementar alguma fala? Eu me lembro, em 2010, 11, de ter esse computador com impressora. Parece que tem uma TV também, não é? Do PID? Tem uma TV. Eu não lembro Uma quem TV era o também. presidente do conselho na época, tinha uma sala na secretaria, Tem TV também. quando a secretaria funcionava lá no hospital, lá tinha uma sala lá que tinha até um cartaz na porta falando que era do conselho. Tinha uma mesa lá com esse computador e impressora, mas a gestão, eu disse, gestores passam, eu não sei porque Já tem tempo, né? Mais alguém tem Fazer o alguma levantamento. informação? Essas informações são relevantes para, inclusive, fazer um rastreamento de onde que estão esses equipamentos, ou se ainda existem, ou se já caiu no estado de obsolescência, ou qualquer coisa desse jeito. Muito bem. Tinha mais alguém que tinha informação? Ok, está feito o registro com relação a essa questão do PID. Eu quero fazer uma pequena observação com relação ao que foi discutido sobre espaço físico compartilhado. É preciso que a gente entenda, existe mesmo uma medida que alguns municípios já tomaram, pelo Brasil afora, em vários lugares. Em Goiás também tem isso, que é a criação que eles chamam de Casa dos Conselhos. Então, como são vários conselhos para a política pública, e para ter um ganho de escala no custeio desses conselhos, às vezes a autoridade, o prefeito, os secretários, o que eles fazem? Alugam ou destinam uma casa com vários espaços para os diversos conselhos. Entretanto, esses espaços não podem ser compartilhado o prédio, mas não compartilhado os mesmos armários, e não sei mais o que. Você pode compartilhar uma recepção. Você tem uma recepção que vai recepcionar tudo quanto é entrada de documentos ou de demandas para os diversos conselhos. Mas também não dá para compartilhar um secretário executivo para todos os conselhos, porque senão ele não vai dar conta. E a compreensão, o desenvolvimento do conhecimento são distintos. Então não vai ter essa pessoa com alta especialização em todas as áreas de conselhos. É preciso que a gente tenha esse entendimento. É uma ideia boa, inteligente, entretanto precisa ter racionalidade, compreendendo
as atribuições de cada órgão conselho. Preciso que tenha esse cuidado. Muito bem. Uma outra coisa que precisa ser observada é por que o espaço físico, a estrutura física, a estrutura tecnológica e a estrutura humana é tão necessária para esse órgão. Porque esse órgão, sendo um órgão público, todos os seus atos são formais. Seja os atos relacionados ao conselho que vêm externamente ou intrainstitucional dentro da própria Secretaria de Saúde, que correlacionam com o conselho, mas todos os atos praticados pelo conselho também têm que ser formais. Então, recebe-se documento, emite-se documento. Isso precisa de ter guarda, é documento público. Não dá para ser uma pastinha debaixo do braço. Não dá para ser, uma hora está com a secretária de saúde, outra hora está com o presidente do conselho, outra hora está não sei com quem. Não, tem que ter guarda no órgão. Ele tem que ter estrutura para isso. Tem que elaborar documento. Tem que ter a estrutura em condições de se elaborar documento. E é preciso se lembrar que o órgão ele é técnico-político. Não político partidário, não político ideológico, mas político de política pública. Saúde. Assim sendo, é preciso que quem trabalhe lá tenha domínio técnico na hora de aplicar a técnica administrativa ou a técnica de conhecimento relativo aos processos finalísticos da entidade, do órgão, mas tem que ter a habilidade para ajudar a elaborar documentos, a habilidade para saber arquivar, a habilidade para uma série de questões para dar qualidade para a organização e funcionamento desse órgão. É preciso que se tenha esse cuidado. Tem que lidar com sistemas eletrônicos de informação. Tem que produzir documentos administrativos e técnicos que vão para outras autoridades, como o Ministério Público, o Secretário de Saúde, o Prefeito, outras organizações do município, como Secretaria de Meio Ambiente, não sei mais o que, Ouvidoria, Secretaria de Estado da Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Municipal ele correlaciona com todas essas organizações. Tribunais de Contas, Tribunal de Contas dos municípios, enfim. É necessário a estrutura para poder funcionar atendendo às atribuições legais. É preciso que a gente vai fazendo essas abordagens aqui, para a gente não achar que, assim, não, esses caras vêm lá do Conselho Estadual de Saúde dizer o que é que nós temos que fazer aqui. Não. Nós estamos mostrando de maneira nítida, forte, o significado desse órgão e mostrando quais são as necessidades que ele exige que sejam atendidas para ele funcionar bem e apresentar bem os seus resultados. E que não podem ser meros resultados formais de assinar papel. Não, o que determina a solução do problema não é assinar papel. É o que as pessoas conseguem formular e o que elas conseguem controlar do ponto de vista técnico e administrativo. É isso. Muito bem. A questão da tecnologia, já tem computador, né, presidente? Já. Tem impressora? Tem, né? Sim. Telefone, internet. Telefone, ar-condicionado, internet banda larga. Né? Sim, então está disponível para Então, eles pronto, o cabeamento, tudo, o ponto de acesso, então está disponível. O telefone está funcionando? Lá, você sabe? Alguém que já usou a sala, gente, só para eu O Conselho de Saúde, não. O Conselho de Educação já usou. Mas aqui dentro ninguém usou ainda, né? Quem sabe a gente não passa lá para fazer uma visita na hora do almoço? Eu já,
O senhor se antecipou, mas eu já estou curioso. Também tem curiosidade. O sentimento que está passando aqui é que os conselheiros sabem que existe, mas está igual... Ainda nem usaram, né? Está igual... Você não está reunindo? Tá, mas você não utiliza Isso é daqui a pouco, presidente. Isso é lá nos processos. Isso é lá nos processos. Mas está aparecendo aqui o negócio da música do Zeca Pagodinho, como é que é? Do caviar. Eu sei que eu ouço falar, mas eu não... Muito bem. Na nova sala ainda, né? É. Tem computador, impressora, telefone, internet. Banda larga, os conselheiros ainda não sabem se estão funcionando. Não, eu sei que existem as salas e equipamentos, só que o Conselho de Saúde ainda não utilizou. Mas então, o senhor não sabe se está funcionando lá, né? Impressora, telefone, o senhor sabe se está funcionando? Sim, está lá. Eu já disse em vários momentos que é assim, Conselho Municipal de Saúde, ou Conselho de Saúde, deveria ficar assim com, sabe aqueles letreiros grandes que tem nas lojas? Aqui mesmo, aqui, ó, tá ali, ó, Poder Legislativo, aquela coisa todinha. O Conselho tinha que estar lá, Conselho Municipal de Saúde para a rua. Porque o Conselho, ele tem uma representação da comunidade. Aí quando você põe o Conselho escondidinho, a comunidade não sabe onde ele está. Eu não fiz um teste aqui hoje, e eu deveria ter feito isso. Porque eu fiz durante muitos anos, quando eu estava conselheiro, eu chegava nos municípios, parava assim, em qualquer rua da cidade e perguntava, onde que é a Secretaria Municipal de Saúde? Saía perguntando para as pessoas. Aí a pessoa, não sei onde que é não, o hospital é ali. O hospital, o posto de saúde, eles sabem. Mas ninguém sabia onde era a Secretaria de Saúde. Aí eu fazia a segunda pergunta. E o Conselho Municipal de Saúde? A pessoa pensava um pouquinho, eu nem sabia que tinha isso aqui. Então eu fazia essa pesquisa em todo município que eu ia. Eu não fiz aqui hoje. Deveria ter feito. Então a ideia de botar o Conselho com a cara para a rua, ela é pertinente. Porque é um órgão de representação da comunidade. A comunidade precisa saber que ele existe, precisa saber onde que ele está, precisa saber quem são os representantes dela lá no conselho, precisa conhecer os representantes dela. Da mesma maneira que conhece os vereadores, o prefeito, tem que conhecer os conselheiros, são representantes da comunidade. As plenárias do conselho é aberto para a comunidade? Tem que ser aberto para a comunidade, não é só para as os conselheiros, pode... A agenda deve estar disponível. Né? Exatamente, A comunidade precisa totalmente saber transparente. o que está pautado no conselho. A comunidade precisa saber o dia, a hora das reuniões do conselho, porque o conselho representa ela. Então, eu estou falando isso aqui, não é jogando conversa fora, não. Eu estou propondo que, a partir de agora, a gente passe a ter uma postura diferente, uma atitude diferente, para ir viabilizando esse processo de participação de maneira mais qualificada, de maneira mais de, assim, oferecer acesso à inclusão das pessoas. E aí é preciso uma coisa, que eu gosto muito de discutir isso, viu, doutor? Que é a questão da credibilidade. É comum, e possivelmente aqui já aconteceu isso, as pessoas não quererem participar do conselho. Aí eles falam, mas as pessoas não querem participar, as pessoas não querem participar. Tem que fazer umas perguntinhas. Por que não quer participar? Quando é que as pessoas resolvem ser voluntárias em alguma causa, alguma coisa? Quando é? O que é que desperta a vontade de ser voluntário? Você acredita que você vai ajudar uma pessoa? Você tem que acreditar que vai ajudar. Tem que ter credibilidade. Como senão... é que a gente... O que é que acontece para a gente acreditar? Você tem que ver verdade naquilo que está acontecendo. Você tem que ver verdade.
Então, o conselho só vai ter a vontade da comunidade de participar quando a comunidade descobrir que existe verdade no trabalho do conselho. O conselho está atuando de maneira verdadeira na defesa do direito à saúde da comunidade. À medida que a comunidade descobrir isso, a comunidade vai querer participar, a comunidade vai apoiar. Vai ter um momento que a comunidade vai ficar só cobrando, vai só apontar o dedo. Ó, o conselheiro aí, ó, o conselheiro ali. Não sei mais o que, mas vai ter um momento que ela vai entender isso. Mas para ela entender isso é preciso que haja interação. É preciso que haja a compreensão do que é esse órgão público. Qual é a razão dele existir? Como é que ele se organiza? Como é que ele funciona? A comunidade precisa compreender isso. Porque senão, aquele representante da comunidade que vai para lá, que não sabe nada de como é que organiza e funciona o conselho, ele não vai ajudar a produzir nenhum resultado positivo. Porque ele não está entendendo, ele precisa aprender. Mas para aprender a gente tem que ter oportunidade, não é? Muito bem. A comunidade, ela não sabe